Fala, rapaziada do Hunter Trader, tudo beleza com vocês? Cá estamos nós novamente para a aula número 2 com o modelo propriamente dito aqui para vocês, tá bom? Hoje, dia 3/1/2025, nós estamos no nosso segundo dia da mesa proprietária da MyFounded Futures, como eu mostrei para vocês na aula 1, tá? Na aula 1 e o resultado que nós obtivemos no dia 1 de operações, tá? Esse é o dia 2 de operações. Logo após, como o Michael nos ensina, tá? Eu consegui encaixar uma visão bastante interessante e consegui executar essas operações que está na frente de vocês. Só para que vocês consigam ver, tá? Só para que vocês consigam ver como eu mostrei na outra, vamos mostrar nessa também, que é o que? É justamente o botão de execução no TradingView. Quando eu aperto o botão de execução, ó, todas as setas somem, só para que vocês possam ter acesso e verem que não é nada marcado no gráfico, não é nada que eu fui lá e desenhei. São operações que eu realizei no TradingView, na Trade-of-8, na conta da MyFounded Futures, tudo bem? Então, o que é que acontece aqui? Eu estava posicionado desde Londres, eu acordei pela madrugada, consegui pegar uma posição bastante interessante em Londres e carreguei ela até meados da abertura de 9h30. Quando abriu 9h30 da manhã, que foi basicamente aqui, surgiu o modelo novamente para mim, na leitura que eu faço, conforme o Michael nos ensina, e eu encaixei novamente outras operações, tá? Eu encaixei novamente outras operações, que são essas que estão aqui aparecendo para vocês, tudo bem? Eu sei que o intuito aqui não é mostrar lucro, não é mostrar dinheiro fácil, promessa de que vocês vão ficar milionários do dia para a noite, não. O intuito aqui é mostrar para vocês que com um único modelo vocês conseguem se tornarem consistentes e chegarem à lucratividade. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês estejam prontos. Peguem papel, peguem caneta, porque aí vem o modelo de 2022 que o Michael nos ensina, ok? Só para não cair em desuso, vamos mostrar o resultado que nós obtivemos aqui nesse dia de operação, onde eu fiz uma compra aqui, outra compra aqui, saí nesse candle aqui, tá? Saí nesse candle aqui, onde eu recomprei aqui com um contrato, tá? Recomprei aqui com um contrato, saí aqui com esse contrato e reentrei com 3 contratos e saí dele bem aqui, tá? Tudo no modelo 2022. Vocês veem que com facilidade esse modelo consegue alcançar 100 pontos, fácil, nos índices. É importante vocês saberem também que esse modelo e essa mentoria 2022 é focada principalmente nos índices futuros dos Estados Unidos, que é o Nasdaq, o S&P e o Dow Jones. Ainda que muitas pessoas não operem o Dow Jones, existem muitos alunos do Michael que conseguem operar muito bem o Dow Jones, tá? Mas ele deixa bem claro que grande maioria das vezes vocês vão ver ele operando no MNQ e vocês vão ver ele operando no S&P 500, tá? Porque são mais voláteis e entregam de uma maneira muito mais clara e nítida. Eu particularmente procuro cerca de 150 pontos a 200 pontos por dia e para mim já tá tranquilo, porque eu não sou escravo do mercado financeiro. Eu tô nisso aqui para ter a minha liberdade. Então não faz sentido eu estar 24 horas por dia na frente do mercado. Tudo bem? Então, alguns instantes vocês vão ver que esse modelo vocês conseguem pegar ele, não estou prometendo facilidade, e esse modelo que eu estou ensinando aqui não é garantia de lucro nenhuma, só para que deixe bem claro, mas é algo que se repete todos os dias no gráfico. Tudo bem, pessoal? Olá, Trade-of-8, hoje dia 3/1/2025, tá? Meio-dia e 30, estou fazendo essa gravação. Tá aqui meu resultado do dia de hoje, tá bom? $1.347 com 84 centavos de lucro. Se vocês pegam o primeiro dia da nossa mentoria 2022 do Michael, vocês vão ver que meu resultado foi em torno de quase 1.500, tá? Hoje eu estou positivo na minha conta, 2.836 com 88 centavos de lucro. Trade-of-8, MyFounded Futures, tá bom? Então, vamos lá, vamos cair para cima da nossa ação principal, que é o modelo 2022. Vamos trocar aqui uma ideia, vamos trocar aqui um papo sobre esse modelo, beleza? Fica comigo que temos muito assunto para tratar nesse 2025 aí para vocês. Então, pessoal, passando para vocês aqui a estrutura, certo? O modelo do setup de 2022. Então, esse modelo, ele é um modelo bastante singular, como eu já expliquei para vocês. Por quê? Porque o Michael ele está fazendo isso para trazer para este mundo dos mercados financeiros a sua filha, que não sente interesse nenhum com os mercados. Ou seja, ela é neófita, ela nunca viu a respeito disso, ainda que sabe que seu pai é um grande operador do mercado financeiro, que tem para mais de 3 décadas, e assim sucessivamente. Mas isso aqui é feito para que sua filha sinta interesse, para que ela tenha um modelo que somente esse modelo vai fazer com que ela chegue ao limiar de entrar para esse mundo do mercado financeiro. Tudo bem? Então, aqui eu vou passar para vocês o feedback que o Michael passa na aula, tá? Vou passar os pormenores e vou apresentar para vocês alguns resultados que eu fiz hoje
embasado nessa questão que o Michael ele está ensinando e em outras questões que eu vou passar para vocês mais à frente. No que diz respeito a essa mentoria 2022, eu utilizei algumas dessas questões hoje. Então vocês vão estar acompanhando passo a passo. E lembrando, eu mostrei para vocês o resultado da mesa proprietária que eu obtive na sexta-feira, tá? No decorrer dessa aula eu também vou mostrar para vocês o resultado que eu obtive na mesa proprietária hoje, para que vocês consigam adquirir feedback a partir desse modelo que o Michael está trazendo. Tudo bem? Então, a primeira coisa que o Michael ele vai passar, que o Michael vai nos ensinar, é basicamente o quê? Para onde o gráfico semanal fará a sua expansão? É a primeira pergunta que você tem que fazer. É a primeira pergunta que você tem que ter em mente, tá? Antes de você fazer qualquer coisa na semana, você vai perguntar: para onde o gráfico semanal fará a sua expansão? E você vai responder essa pergunta. Então, quando você vai responder essa pergunta, o que é que você vai fazer? Você vai fazer basicamente isso aqui, ó. Baseado na aula de Daily Bias do Hunter, eu aprendi que, devido às tais e tais circunstâncias, eu aprendi que, devido às circunstâncias do mercado, é provável que o mercado nessa semana atinja patamares mais altos. Se você não sabe do que eu estou falando aqui, que aula de Daily Bias é essa, fica tranquilo, eu vou trazer uma aula sobre Daily Bias 2.0, que, como já falou o inscrito aqui, é só a nectarina, tá? É só a nectarina, é só coisa boa. Eu vou trazer uma aula sobre Daily Bias 2.0 que eu vou esclarecer muitas das dúvidas que tem na mente de vocês, muitas teorias em voga, entre aspas, que apareceram depois que o Michael surgiu apresentando essas coisas, que quando vocês olharem a aula de Daily Bias, vocês vão ver que, cara, isso aqui só reembalaram e deram um novo nome, porque tudo o Michael já falou sobre essas teoriazinhas que estão surgindo. Então a aula de Daily Bias que eu vou trazer 2.0, fora da curva, só aguardem a atualização sobre essa aula de Daily Bias que eu vou estar trazendo para vocês. Então, nós não estamos querendo aqui dizer, em tal ponto o gráfico semanal ele vai fechar, em tal ponto o gráfico semanal ele vai fechar, em tal ponto o gráfico semanal ele vai fechar. Não. Nosso intuito é entender para onde, embasado nas nossas análises e estudos, para onde é mais provável que o gráfico semanal ele expanda. Para onde é mais provável que o gráfico semanal chegue à sua movimentação mais rápida e forte. Tudo bem? Então, eu fiz meus estudos prévios, tá? Essa semana, no caso ontem, e eu consegui identificar a partir dos princípios sobre Daily Bias que a movimentação vigente para essa semana seria o quê? Seria uma movimentação altista. Então, se ela vai ser uma movimentação altista nessa semana, o que é que eu estou procurando? Eu estou procurando uma operação de quê? De compra. Tudo bem? Estou procurando uma operação de compra, seja na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, que vocês vão aprender muito sobre essa questão de movimentação semanal, enfim. Mas eu queria ver uma operação compradora. Próximo passo que o Michael nos ensina é o que? Você está em uma visão de movimentação compradora. O que é que você vai querer? Você vai querer conseguir fazer isso, que, embasado nessa sua análise, você tenta pegar uma operação, tanto a favor da compra que você estava acreditando, que no caso fui eu, ou da venda, caso você estivesse acreditando em um viés baixista. E quando você faz isso, você começa a trabalhar o quê? Você começa a trabalhar para chegar até a sua consistência. Por quê?
Porque você conseguiu fazer a sua análise semanal, identificou lá, sei lá, vou chegar até patamares mais altos. E você conseguiu encaixar uma operação de compra, seu cérebro já começa a entender que, você primeiro define o viés semanal, e então você vai começar a buscar operações compradoras. Dentro de Killzone, dentro de setup que eu vou passar agora, e assim sucessivamente. Depois disso, o que é que vocês vão procurar? Vocês vão procurar níveis de liquidez. Níveis de liquidez. Mas aonde, David? No segundo gráfico. Aqui. A expansão vocês definem no gráfico semanal. Agora, no gráfico diário, vocês vão procurar o quê? Vocês vão procurar níveis de liquidez. Vocês vão procurar níveis de liquidez vigente. O que é liquidez, David? Eu tenho uma aula explicando tudo sobre liquidez nesse canal. Só vocês voltarem um pouco aos vídeos. Ela é uma aula recente, eu acho que está entre as 10 mais recentes. Vai estar lá uma aula sobre liquidez. Mas aqui o intuito do Michael é basicamente o quê? Você vai buscar níveis de liquidez a favor da sua análise. No caso, eu que estava em uma visão semanal compradora, eu vou querer estar buscando níveis de buy side liquidity. Ou seja, liquidez disponível por parte dos compradores, para atacar esses níveis, tudo bem? Para atacar esses níveis. Caso contrário, eu posso estar procurando nível de sell side liquidity para ver esses níveis sendo atacados e então me posicionar a favor contrária. Mas o que é que o mercado em voga ele vai estar fazendo quando for uma semana compradora? Ele vai estar mirando em níveis mais caros para chegar em patamares de buy side liquidity. Quando ele é uma semana vendedora, o que é que ele vai estar fazendo? Ele vai estar mirando em níveis mais baixos para chegar a níveis de sell side liquidity. Como na minha pré-análise eu tinha identificado que para essa semana era uma semana compradora, o que é que eu, David, quis ver? Eu quis ver uma possibilidade de entrar comprado para atacar níveis de buy side liquidity, tá? Não só esses níveis são relevantes, mas também níveis de liquidez do dia anterior. Como assim, David? Liquidez do dia anterior? Tá tudo no vídeo sobre liquidez que eu já passei para vocês, os tipos de liquidez, mas basicamente eu estava querendo ver o preço atacando níveis de PDH. Previous Day High. É a liquidez que está exposta em voga no mercado acima do candle do dia anterior. Ou seja, nós estamos aqui na segunda-feira. Eu queria ver a liquidez da sexta, a liquidez da quinta ou a liquidez da quarta sendo atacada. Ok? Eu queria ver essas liquidez sendo atacadas. Tanto da sexta, da quarta, da quinta, terça ou segunda. Esse é o patamar do gráfico diário que a gente vai estar procurando. No gráfico diário, nós vamos estar procurando níveis de liquidez vigente, seja buy side liquidity, seja PDH, seja PWH, seja PMH, níveis de liquidez que estão disponíveis para que você possa estar entrando a favor do mercado para a movimentação mais provável que você tirou na visão semanal. Feito isso, eu estou no gráfico semanal. Vamos para o gráfico diário que vocês vão ver o que? Vocês vão ver, deixa eu pegar aqui. Sumiu. Deixa eu acho que eu sei o que é. Week. Visibilidade. É isso. 1D. Então, estou aqui no gráfico diário. Uai. Entendi. Estou aqui no gráfico diário. Aqui está dia 3. Então, eu quero ver o preço atacando o quê? O PDH desse dia. O PDH desse dia que estava vigente. E ou o PDH desse dia que estava vigente. E ou reequilibrar a ineficiência que estava aqui, ó. Essa ineficiência, esse SIB que eu estava mirando também ele, tá? E em algum dos dias aqui da semana, você vai querer pegar uma operação compradora para atacar esses níveis, ó. PDH. Esse SIB
para completar esse SIB aqui, ó. Para vir nesse PDH aqui, ou até mesmo para atacar esse nível de PDH que nós temos aqui, ó. Reparem, minha análise estava dando uma possibilidade de operações compradoras. Então, quando eu entro na segunda-feira aqui, ó, eu vou entrar mirando atacar esse nível, ou completar esse SIB, ou chegar até outro nível, ou chegar até que nível aqui? Esse nível de Buy Side Liquidity aqui, ó. Esse nível de BSL. Ah, David, isso aqui é uma BSL. Isso aqui também não é uma BSL, não, David? É também uma BSL. Porém, aqui a gente está levando em consideração o nível do dia anterior. No caso, esse nível aqui foi a liquidez máxima do dia 27, liquidez máxima do dia 30, liquidez máxima do dia 31 já tinha sido consumido pelo dia 3 e do dia 2 também tinha sido consumido pelo dia 3. A semana inicia dia 6, que é aqui, ó. Então, esse dia aqui, ou os próximos dias, eu vou estar mirando em quê? Em liquidez que estão aqui em cima, ó. Em liquidez que estão aqui em cima, ok? Quando feito isso, o que é que eu vou agora para o próximo passo? Eu monto uma estrutura para que eu consiga observar o intervalo semanal em um gráfico horário, tá? Quando isso aqui foi montado, eu monto uma estrutura para que eu consiga observar o gráfico semanal, tá? A partir de um gráfico horário. Como assim, David? Você delimita o início da semana e o término da semana. Ponto. Você faz essa delimitação, tudo bem? Então vamos fazer essa delimitação para que vocês entendam. Deixa eu fazer com que isso aqui fique vigente. Visibilidade, eu quero nos segundos, quero nas horas e quero nos minutos também. 1,59, tudo bem, semana e meses, ok. Quero vigente. Então, feito isso, eu vou para onde? Vou para o gráfico horário. 1 hora. Eu vou delimitar para que eu possa conseguir enxergar o quê? O movimento semanal. Ou seja, o início da semana, ela está se dando aonde? Ela está se dando aqui, ó, domingo 5. Onde vai ser o final dessa semana? Deixa eu ver aqui, Alt G. O final dessa semana vai ser mais ou menos dia 10 às 14. Dia 10 às 16 horas. Aqui, ó, dia 10 às 16 horas. Ou seja, aqui eu estou aonde? Eu estou em uma visão semanal. Tudo bem? Estou em uma visão semanal. Reparem que, ao preço abrindo no domingo, ele já ataca o nível de quê? De PDH. Tá? Ele já ataca esse nível de PDH. Eu quero estar operando aonde? Na minha Q-Zone normal, é a Q-Zone de New York, a Q-Zone de London Close, iniciando ali a partir de 8h30. Mas para índices, vocês vão prestar atenção a partir das 8h30 da manhã. Não importa o que vai acontecer antes, tá? Claro, o Michael já trouxe os outros ensinamentos mostrando como é que a gente opera a partir das 7 da manhã, mas para isso daqui que eu estou mostrando a vocês, vocês vão prestar atenção a partir das 8h30 da manhã. Então eu tenho o domingo, vou marcar a segunda, ó, meia-noite da segunda, ela tá bem aqui, meia-noite da segunda e a abertura do gráfico semanal. Eu sei que minha operação ela vai ser comprada. Eu tenho um nível de liquidez aonde? Nesse PDH aqui, ó, nesse PDH, ou seja, de meia-noite até mais ou menos aqui, eu posso estar vindo procurar atacar essa liquidez aqui. Mas atacar essa liquidez como, David? Então preste atenção comigo. Vamos partir agora para o gráfico de 15 minutos. Ó, fomos para o gráfico semanal, viemos para o gráfico diário. Agora estamos no gráfico de 1 hora para a gente conseguir entender e ver basicamente a movimentação da semana. Ó. Você faz essa delimitação aqui, ó, para ver os dias. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Então você cai aonde para agora? 15 minutos. Quando você cai para esse 15 minutos aqui, ó, o que é que você vai querer estar procurando? Deixa eu ver aqui. Acho que está tudo desconfigurado. Deixa eu só selecionar aqui para que isso aqui fique normal. Visibilidade, minutos, segundos, dias e semanas. 15 minutos. Perfeito. Quando você cai aqui nesse gráfico de minutos, você está esperando o quê? A abertura das 8h30. Ó, 8h30 está aqui. 8h30 está aqui. Ó. Quando essa abertura de 8h30 acontece,
você vai buscar níveis de liquidez, tá? Você vai buscar níveis de liquidez para que o preço ele ataque níveis de liquidez. Esse ataque de liquidez é basicamente nutrir o mercado, tá? Ele vai nutrir o mercado. Por quê? Porque qual é a magnitude da importância, tá? Antes do preço ele fazer uma entrega de movimento significativo de preço de qualquer magnitude ou importância real, geralmente, tá, 90% das vezes, haverá uma busca por stops, que ocorrerá logo antes que a entrega do preço ocorra, tá? Ocorrerá uma busca por stop logo antes que a entrega do preço seja feita. Então, 8,5 está aqui. O que é que eu procuro? Eu procuro níveis de liquidez. Eu consigo ver níveis de liquidez claros aqui, ó, que é Sell Side Liquidity. Eu consigo ver níveis de liquidez um pouquinho mais aqui abaixo. Por quê? O Michael nos ensina que a liquidez em si, ela não está apenas abaixo desse nível de swing low. Ela está aqui também, ó, nessa segunda vela desse swing. Ela está aqui também, ó, nesse preço aqui de abertura dessa vela 2 do swing. Ou seja, isso aqui são níveis de liquidez que estão presentes, tá? Fora também esses níveis de liquidez, o que é que a gente tem aqui, ó, no 15 minutos? A gente tem uma ineficiência de mercado. Porém, essa ineficiência de mercado não está em voga aqui agora. Nós queremos ver a captura de liquidez. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o preço chegando a patamares de captura de liquidez aqui, ó. O que é que está acontecendo aqui, pessoal? Quando o mercado está aqui, ele está em um nível onde tem muitas pessoas querendo vender mais barato. Deixa eu dar um zoom aqui para que vocês entendam a explicação. Nós temos muitas pessoas aqui querendo vender mais barato. Por quê? Se vocês prestarem atenção, o que é que nós temos aqui, ó? Nós temos um toque, 2 toques, 3 toques mais ou menos. Um toque, 2 toques confirmação, 3 toques entrada. De quê? De um nível de suporte como o varejo ama ver. De um nível de suporte como o varejo ama ver. Então, o que é que tende a estar aqui embaixo? Se é um suporte, eles vão comprar. O stop dele está onde? Está abaixo desses níveis aqui, ó. Um stop de uma pessoa que está comprada é uma venda. Ou seja, tem um monte de pessoa aqui querendo vender barato para que os grandes players peguem esse stop. O intuito dele é pegar esse stop aqui e então começar sua verdadeira entrega de preço após as 8,5. Tá? Após as 8,5. Quando 8,5 chega, o preço ataca isso daqui, chegando mais ou menos nesses níveis aqui de blocos de ordens, que é um famoso rejection block, que também temos liquidez aqui e capturando e fechando essa ineficiência, que é o famoso BIC, tá? O famoso BIC. O que é que nós temos? Nós temos o preço agora em patamares favoráveis ao que a gente quer ver. O que é que a gente quer ver a partir de agora, então? A gente quer ver uma questão em patamares menores. 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, enfim, vai em voga. Você vai procurando encontrar isso até você chegar no nível que você mais se sente confortável. 3 minutos, quando eu caio para esse patamar, o que é que eu consigo encontrar aqui? Eu consigo encontrar o preço caindo. Se você não assistiu a aula sobre conceitos básicos, sugiro que você assista, porque isso aqui vai ser de fundamental importância para que você entenda agora o que é que eu vou falar, tá? Você entenda agora o que é que eu vou falar. Houve o que aqui? Houve uma captura de liquidez, Sell Side Liquidity. Depois da captura de liquidez de Sell Side Liquidity, nós vamos procurar um Market Structure Shift, ou famoso MSS. O que é isso, David? É basicamente o preço superar um swing high, superar o padrãozinho de 3 velas que eu já tanto ensinei para vocês, tá? No 3 minutos, depois dessa captura de liquidez, onde é que ele vai fazer um MSS? Ele vai fazer um MSS aqui, ó. Ele vai fazer um MSS aqui. Deixa eu colocar aqui. Ele faz esse MSS aqui. Depois, o que é que a gente vê? Não, mas esse MSS aqui não tá tão bonito. Deixou um gap, um Fair Value Gap aqui, deixou. Que é o famoso BIC, nessa aqui. Então, o intuito seria o quê? Seria o preço deixar esse Fair Value Gap, esse MSS, depois da captura de liquidez, e voltar aonde? Voltar nesse Fair Value Gap, ó. Então, nós buscamos operações a favor do movimento, ataque
de liquidez contrária. Porém, aqui nós não temos isso. 2 minutos também não temos. 1 minuto. 1 minuto, a gente já começa a verificar isso daqui, ó. Capturou a liquidez, está bem aqui, ó. Houve o MSS do swing high. Houve o MSS, ó, do swing high. Deixou o Fair Value Gap, ó. Deixou o Fair Value Gap bem aqui. Então aqui a gente já começa a procurar o quê? Procurar por patamares de compra, tá? Começar por patamares de compra. Colocando o nosso stop aonde, David? Sempre abaixo da vela 3 do gap ou da vela 2 do gap, tá? Então basicamente aqui com stop abaixo da vela 2 ou abaixo da vela 3. Depende do que você quer. Ah, David, mas eu não preciso esperar o preço voltar nesse patamar barato aqui não. Tal. Pode ser. Nesse patamar de equilíbrio de desconto aqui, ó. Mas não é uma regra veemente de que você vai esperar o preço cair aqui. A partir do momento que ele capturou liquidez, fez esse MSS aqui, ó. MSS. Capturou liquidez, fez esse MSS. Deixou esse Fair Value Gap, que é o famoso SIB. Deixou esse Fair Value Gap, que é o famoso SIB. Na primeira interação que o preço obtiver com ela, você já começa a procurar compra mirando em níveis de liquidez. Quais níveis, David? Por exemplo, aqui eu tinha um PDH diário que já tinha sido atacado. Qual é o próximo nível? O fechamento desse gap, desse Fair Value Gap, onde ele foi, tá? Esse é o modelo 2022 que o Michael está apresentando, composto por captura de liquidez, MSS e a interação do preço em um Fair Value Gap logo após a captura da liquidez, fez o MSS, deixou um SIB. Você pode procurar compra aqui e começar a esperar o preço mais alto, tá? Esperar o preço mais alto. Isso é o modelo 2022 que o Michael está apresentando. As demais aulas a gente vai estar passando aos poucos e trazendo conceitos que o Michael ele ensina durante essa aula. Como por exemplo, o Michael ele ensinou um conceito bem interessante em uma aula que vocês vão ver mais à frente, que eu utilizei hoje. Eu entrei no mercado, eu estava sem tempo para estar a partir das 8h30. Tá? Eu entrei no mercado, eu estava sem tempo para estar aqui a partir das 8h30. O que foi que eu fiz? Eu peguei esse mesmo modelo 2022, só que eu utilizei ele em visões mais curtas de preço. Olhem comigo aqui, o MNQ1. Tá? MNQ1, bem aqui. Deixa os desenhos aparecerem. Ó, isso aqui foi o que eu fiz hoje. Ó. Tá? 8 horas da manhã, 8h30 mais ou menos está aqui. Tá? Eu adentrei nessa operação antes da 8h30, tá? Isso aqui foi um conceito onde basicamente o Michael nos ensina a estar utilizando algumas ordens como se fossem ordens de pesca, para que você entenda como é que o mercado está pensando, como é que o mercado está agindo, como é que o mercado está se comportando. Então, eu adentrei comprado aqui, como vocês podem ver. Adentrei comprado aqui, tá? E saí com ela aqui, ó. Isso aqui é o que? Eu reverti minha ordem, porque eu observei que o mercado ele não estava para maré compradora. Eu estou pagando um pedágio para entender como é que o mercado ele está. Se ele está mais altista, se ele está mais baixista, para depois eu então começar a operar verdadeiramente com a minha mão. Ou seja, eu fechei 3 compras e abri 3 vendas aqui. Vocês podem ver que o mercado ele cai. Aqui eu abro mais 3 compras, mais 3 vendas. Tá? Eu abro mais 3 vendas aqui. Porém, quando eu abro mais essas 3 vendas aqui, o que é que acontece aqui? Ó? O preço ele captura esse sell side liquidity. Tá? O preço ele captura esse sell side liquidity aqui. Ó. Depois de ele capturar esse sell side liquidity aqui, o que é que o preço ele faz aqui? Ó? Eu já ensinei para vocês isso aqui na aula sobre estrutura avançada de mercado. Eu tenho um Fair Value Gap aqui. Ó. Um Fair Value Gap aqui. Ó. Pode observar aqui que eu tenho um Fair Value Gap. Ó. Esse Fair Value Gap aqui, ele é fechado nesse swing high. O que faz com que esse swing high se torne uma alta de médio prazo. Quando essa alta de médio prazo ela é encontrada e ela é quebrada aqui, ó, logo após a captura de sell side liquidity, o que é que a gente espera agora no modelo 2022?
a interação do preço com um gap de valor justo. Tá? A interação do preço com um gap de valor justo. Então a gente começa a observar, ó, comprei 3, comprei 3, comprei 3, comprei 3, comprei 12. Tá? Fechei os 6 que estavam aqui, ó. Fechei os 6 que estavam aqui. Vamos supor que essa compra foi fechando essas 3, essa compra foi fechando essas 3. Então eu abri 3, 6, 18 contratos. Com stop aonde? Abaixo desse gap. Qual é a visão a partir disso daqui? Eu paguei pedágios aqui para entender como é que estava o mercado, para ver como é que ele estava se movimentando. Quando eu entendi como esse mercado estava se movimentando, o que foi que eu fiz? Eu fechei as operações que estavam aqui, tomei a informação, extraí o dado que ele me passou, então entrei a favor da liquidez, a favor do movimento que o mercado estava. Aqui até aqui. Quando ele atacou a BSL, eu fechei minha operação. Tá? Fechei minha operação com 18 contratos. Tudo bem? Fechei minha operaçãozinha com 18 contratos. Hoje, eu estava precisando de pouco. Porque eu estou no teste da mesa proprietária. Se vocês prestarem atenção aqui, ó. Hoje foi 186 dólares, tá? 186 dólares, que era o que eu estava precisando para aprovar essa minha outra mesa proprietária, tá? 3.023,40 centavos de dólares, mesa proprietária aprovada com sucesso, tá? Então, modelo 2022, eu aprovei essa mesa proprietária em 3 dias, tá? 3 dias. Eu não estou falando aqui que é para você comprar uma mesa proprietária, é para você começar a operar. Não, eu estou mostrando para vocês que o modelo que o Michael está passando, ele funciona. Ainda que, a partir daqui, eu não fiz no horário que ele manda, que é a partir das 8h30. Era para eu estar começando aqui, então eu começar aqui, ó, 8h30. Tá? Era para eu estar começando daqui. Mas veja que, depois das 8h30, aconteceu a mesma coisa. Atacou BSL, deixou um CIB, claro, não fez um MSS, não fez o MSS aqui. Mas a partir disso aqui, ó, já é uma variante. Depois desse ataque de liquidez, deixar esse Fair Value Gap, você já pode entrar. Buscando o quê? Liquidez contrária. Chegou aqui, atacou liquidez, deixou o Fair Value Gap, você pode entrar. A favor de quê? Disso daqui. Aqui, ó, eu tive alunos que pegaram. Atacou liquidez, BSL. Fez a quebra desse swing low aqui, ó. Swing low que completou um Fair Value Gap. Ele fica sendo o quê? Uma baixa intermediária, tá? Ele fica sendo uma baixa intermediária. Essa baixa intermediária aqui, quando ela é quebrada, o que é que a gente espera? A volta no Fair Value Gap, tá? Lanier pegou essa venda aqui, ó. Vral. O preço foi e despencou. Tive alunos que já pegaram em outros modelos aqui, ó, no Rejection Block, tá? Mas esse modelo de Rejection Block não é o em voga que eu estou passando aqui para vocês. O modelo que eu estou passando para vocês é esse aqui, ó. Captura de liquidez, MSS, interação no Fair Value Gap. Captura de liquidez, MSS, interação no Fair Value Gap. Ah, David, mas o preço andou pouco. Tá, o que é pouco para você? Eu estou fazendo o que o Michael manda. Entre na liquidez interna, saia na liquidez externa, saia na liquidez externa. Entre na liquidez interna, saia na liquidez externa. Entre na liquidez interna, saia na liquidez externa. Entre na liquidez interna, saia na liquidez externa.
entre na liquidez interna, saia na liquidez externa. ILR é LR. Temas para as próximas aulas que vocês também vão ter aqui, tá bom? Tamo junto, pessoal. Só o começo. Valeu. Forte abraço para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Fica ligado que nos próximos dias vai vir muito mais aulas para vocês. Valeu. É só o começo.